A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesse dia. É um prazer poder estar aqui compartilhando da palavra de Deus e eu quero convidar você a uma rápida reflexão sobre uma palavra do Senhor que está registrada no livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, e ela diz assim para nós: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A Bíblia é muito sábia, a palavra de Deus é rica e ela nos aconselha para todas as áreas da nossa vida, porque realmente Deus quer o nosso aperfeiçoamento. E quando nós vemos a palavra de Deus trazer uma palavra, um versículo, um trecho tão pequeno como esse que eu li, mas um trecho tão poderoso e tão cheio de significado para a nossa vida, porque nós vemos que nós precisamos realmente nos comunicar. Nós nascemos, aprendemos a falar, mas será que nós nos comunicamos? Então eu quero perguntar para você, eu quero chamar você para refletir como tem sido a sua comunicação, porque uma coisa é falar, outra coisa é se comunicar. Nem sempre a nossa comunicação é eficaz. Nem sempre a nossa comunicação é uma comunicação que produz resultados benéficos para a nossa vida. Nem sempre a comunicação que nós estamos travando ou exercitando, a forma como a gente se comunica, realmente está agradando a Deus ou realmente trazendo benefícios que nós precisamos. Então a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que quando a gente se comunica, a gente está transmitindo ideias, está transmitindo sentimentos, emoções. Por isso que a comunicação vai muito além da fala. E há assim vários trechos na palavra de Deus que nos orientam, que nos ensinam sobre a comunicação eficaz e a comunicação que vai gerar bênçãos na nossa vida. Por exemplo, na carta de Tiago, nós lemos Tiago explicando que nós tropeçamos muito na palavra, que todos nós erramos na forma como a gente se comunica, como a gente fala. O que nós falamos nem sempre chega ao ouvido do outro da maneira como nós pensamos que chegará. Então, a comunicação é enfatizada na Bíblia como uma área importante, na qual a gente precisa trabalhar, a gente precisa atentar, porque a comunicação, ela vai favorecer relacionamentos saudáveis, vai favorecer uma qualidade de vida para nós. A nossa forma de comunicar também vai agradar ao Senhor se nós observarmos os princípios da palavra dele e o que ele nos ensina. Tiago diz no capítulo 3, no versículo 10, que não é bom, que a gente use a nossa língua de qualquer maneira, porque ele diz que da mesma língua procede bênção e maldição, mas não convém que isso aconteça. Não é bom que seja assim, O Senhor quer nos ensinar a usar a nossa língua, as nossas palavras, para ter um efeito de bênção, não apenas na vida das pessoas com quem nós nos comunicamos, mas também na nossa própria vida. Na carta aos Efésios, a palavra de Deus diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquela que sirva para a edificação daqueles que ouvem. Então o Senhor está nos instruindo a procurar falar e expressar o que a gente quer falar, quer comunicar de uma forma bondosa, de uma forma eterna, de uma forma que vai favorecer um fruto, um resultado benéfico, um resultado de bênção. Tiago também nos ensina que é preciso que nós sejamos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque apesar da gente nem sempre prestar atenção nisso, mas a comunicação também envolve ouvir. É preciso haver disposição para ouvir, para que nós possamos também ter uma comunicação eficaz, uma comunicação que vai gerar resultado de bênção para a nossa vida. E nem sempre nós sabemos nos comunicar da forma adequada, nem sempre nós sabemos nos comunicar da forma como a Bíblia nos orienta. Por isso mesmo é que Deus traz tantas referências como essa de Provérbios, dizendo que
A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que ama a vida comerá do fruto das suas palavras. A sua comunicação, ela exercerá uma influência sobre a sua vida, exercerá uma influência sobre o seu comportamento e sobre os seus relacionamentos. Então nós precisamos atentar para essa situação, porque nem sempre aprendemos essa comunicação no ambiente em que nós vivemos, em que nós fomos criados. Existem, segundo os estudiosos, 3 formas de respondermos às situações que nos acontecem, né? Então, os estudiosos do comportamento humano, eles dizem que nós podemos responder às situações de uma forma passiva. É aquela pessoa que ela, embora se desagrade de alguma situação que lhe ocorra, ela vai simplesmente ficar passiva diante daquela situação, entristecida, aborrecida, mas ela não vai falar nada, ela vai se fechar, ela vai engolir, como a gente diz na linguagem, né, informal, vai ficar com isso atravessado aqui. Existe outra forma de reagir, que é a forma agressiva. Aquela pessoa que diz assim, que não leva desaforo para casa, ou que é pavio curto e que ela explode facilmente. Essa também é uma forma de responder às situações que nos cercam, de se comunicar a partir daquilo que nos estimula, dos momentos e das situações que nos provocam a uma reação. Mas existe também uma forma de responder que é a forma assertiva. Nessa forma assertiva, a gente vai responder sem ofender o outro, sem denegrir, sem acusar, simplesmente falando do que a gente sentiu ou do que a gente percebeu diante daquela situação que a gente viveu. E eu creio que Deus quer nos ensinar a sermos pessoas que têm um comportamento, um estilo de resposta assertivo. Aquele que você nem se cala, nem se reserva o direito de responder aquilo que você foi estimulado, mas também você não denigre, você não agride, você não é ofensivo. Então nós vamos aprender com a palavra de Deus a ter esse estilo de resposta que vai trazer benefício para a nossa vida e que vai agradar a Deus. Deus quer que a gente aprenda a se comunicar de uma forma eficaz e de uma forma que vai trazer benefício. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos observar algo ainda mais importante, mais profundo, vamos dizer assim. Nós precisamos observar o nosso coração, a nossa mente, porque Jesus afirma no capítulo 12 de Mateus, no versículo 34, que a boca fala do que o coração está cheio. E muitas vezes a nossa forma de expressar aquilo que nós falamos de uma maneira e nem sempre a gente consegue, dificilmente, às vezes quase nunca, a gente consegue reter ou a gente consegue reaver uma palavra que foi dita de uma forma ruim, de uma forma desagradável, que gerou um transtorno para alguém ou no nosso relacionamento, até propriamente para a gente. Então nós identificamos isso na nossa vida, que nem sempre a gente sabe se comunicar da forma eficaz, que isso é comum na vida do ser humano, na vida de uma pessoa, mas Deus quer e Deus nos chama a estar observando o que nós cultivamos no nosso coração, na nossa mente, porque aquilo que nós cultivamos na nossa mente, os pensamentos que nós cultivamos, terá uma influência sobre aquilo que nós estamos falando, a forma como a gente está se comunicando. Então nós precisamos observar o nosso coração, como Paulo diz aos Filipenses no capítulo 4, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, se há nisso louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, porque pensamentos bons vão gerar palavras boas. Pensamentos, segundo a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus vai nos dar a garantia de uma expressão verbal, de uma comunicação eficaz e de uma comunicação que vai gerar bênção na nossa vida. Eu e você queremos uma vida de vitória e não de fracasso. E nós precisamos então, para que isso aconteça, observar o nosso coração e cultivar no nosso coração. Nós vamos precisar meditar na palavra de Deus, meditar nas coisas que engrandecem ao Senhor, meditar em palavras que vão trazer benefício espiritual para a nossa vida, benefício espiritual para a nossa alma e vão refletir também na forma como a gente está se comunicando.
Como você tem se comunicado? Então eu quero terminar e concluir essa palavra com uma oração, que é uma oração que o salmista fez no Salmo 19. Ele disse assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. O salmista está dizendo: eu vou pensar, eu vou trazer o meu pensamento diante do Senhor, eu vou ser transparente com o Senhor, eu vou pensar, eu vou trazer a minha forma de pensar diante do Senhor, e isso vai trazer para mim uma oportunidade, uma capacidade de me expressar também de forma benéfica, saudável e abençoadora com aqueles que me cercam. Isso vai trazer um resultado de bênção para a minha vida, porque a morte e a vida estão no poder da língua. A forma como a gente se expressa vai resultar em bênçãos para a nossa vida e para aquele que está próximo de nós. Em nome de Jesus, que seja essa sua oração, como também eu quero orar, né? Que sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Ó Senhor, rocha minha e libertador meu. Que essa oração, ela seja uma oração contínua nas nossas vidas, para que a nossa comunicação seja uma comunicação de bênção que venha construir, edificar e não destruir. Amém, querido? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.